Bruno, aparece. Tem duas telas que você aparece. Uma aparece só seu rosto e a outra aparece você e os comentários do chat. Tá joia. Beleza. Vou corrigir aqui, então eu faço a chamada. Me ouvindo? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. A internet está com a conexão melhor ou ainda está agarrando? Por enquanto tá ok, tá tranquilo. Tá, beleza. Vou tentar corrigir aqui o slide e faço a chamada. Valeu. Alanis, Alice, Amanda Aparecida, Amanda Maria, Ana Clara Lactini, Ana Júlia Nogueira, Camila, Carolina Fernandes Rino, Caroline Duarte, Cleito Cardoso, Débora, Denise Carvalho, Felipe Barbosa, Francine, Glauber, Guilherme Grossi, Jéssica Inácio, João Marcelo Live, Jordélia, Larice, Laura Magalhães, Lucas, Ulis, Manuela Risoli, Matheus Soares, Maico, Natan de Castro, Paulo Henrique, Rodrigo Pereira, Ronan, Sara, Suzane, Thaís Reis, Talita, Vanusa, Yuri Baião, Yuri Pujone, Yuri Rodrigues e Yuri Samor. Ok. Pessoal, hoje eu separei o material aqui e separei para vocês uma questão aqui da... Deixa eu só abrir aqui, que eu separei para vocês uma questão para que a gente estabeleça os roteiros, ok? Então eu vou colocar para vocês aqui e vou só para mostrar a vocês aqui um roteiro de aula para que não gere confusão, porque eu estou com medo de acontecer a seguinte confusão, em que vocês tenham a confusão entre a aula síncrona e a aula assíncrona. Por que eu estou falando isso? Porque você deve ter a ordem para fazer as questões e deve ter também a ordem para fazer o estudo.
Porque como que eu planejo a aula? Sempre eu uso a aula síncrona e a matéria subsequente é da aula assíncrona. Então, hoje você estuda comigo uma aula síncrona e a sequência da matéria no cronograma é a aula assíncrona. Então, eu separei aqui o slide para vocês verem como que a gente está com a matéria, que ponto que a gente está com a matéria e o que você precisa ter estudado e o que você precisa ir continuar estudando. Então, eu preciso, e a Camila vai me ajudar, ver se está sendo projetado a tela do slide. Então, se vocês estão vendo aí a tela do meu Ah, slide, sim, agora tá. tá? Então, de um lado, Camila, você tem aí um slide escrito título executivo e no canto você tem a minha imagem, é isso? Não. Não está Eu, duplicado a minha imagem. não. Não, tipo assim, tem como ver o slide, tem como clicar para ver você também em outra tela. Ah, sim, mas dá para ler o slide tranquilamente, né? Tá. Então, pessoal, vamos lá, que é muito importante esse roteiro que eu separei para que vocês tenham uma noção do o que que a gente está trabalhando. Você precisa ter analisado nas aulas assíncronas. Eu falei sobre princípios da execução, tá aí o primeiro ponto. Vocês precisam ter estudado na aula assíncrona, e aí é dessa semana e da semana passada, sujeitos processuais na execução e competência da execução, ok? Então vocês precisam ter estudado esses dois pontos. Lembrando que também na semana passada foi o objeto do nosso estudo liquidação como aula assíncrona. Então você precisa ter na sequência estudado comigo princípios da execução, é aula ao vivo. Você precisa ter estudado nas aulas gravadas sujeitos processuais na execução e competência da execução. Você precisa desse conhecimento para que a aula tenha sentido para você. Então eu separei essa sequência cronológica para que, se você não assistiu à aula, você deve rapidamente assistir a aula para que vocês não tenham problema com a compreensão da matéria, porque vai chegar lá na frente e, por exemplo, hoje nós vamos fazer um exercício de liquidação que você precisa do conhecimento das aulas assíncronas, ok? Então, muita atenção com esse roteiro. Princípios da execução, aí, ó, duas aulas assíncronas que você precisa ter assistido. Sujeitos processuais na execução e competência da execução, ok? Então, aqui fique claro para vocês esses pontos. E aí eu quero que vocês me respondam se ficou alguma dúvida, porque hoje eu estou no escritório, estou com duas telas, então eu consigo ver o chat em tempo, consigo ver as duas telas e aí fica mais fácil para mim. Então eu preciso que vocês me digam aqui no chat se há alguma dúvida em relação à sequência do nosso estudo. Ó, classificação das sentenças, depois, ó, liquidação de sentença, princípios da execução, sujeitos processuais na execução, competência na execução. E a nossa aula de hoje, que é títulos executivos. Tudo bem? Respondam aí para mim, por gentileza, se tem alguma dúvida, se ficou claro essa sequência cronológica aí para o seu estudo. Enquanto vocês não me respondem, eu vou só esclarecendo aqui. Eu acompanho pelo YouTube a sequência de acessos e visualizações nos vídeos que eu coloco para vocês. Nós temos 32 pessoas, 33 pessoas, 32, porque uma sou eu, acompanhando a aula. Eu não tive 32 acessos lá. Não há esses acessos na aula assíncrona. Então, o que eu estou percebendo é que não estão assistindo a aula assíncrona. E isso vai gerar problema na compreensão. A matéria vai ficar toda picada e vocês vão ter dificuldade aí para compreender a matéria. Então, fica aqui essa minha observação para vocês, ok? Não, eu vi aqui diversos alunos responderam ok, tá? Sim, sim, é a aula dessa semana.
Ah, essa é a sequência e a aula assíncrona é dessa semana, Laura. É terça e sexta. Ô, Laura. A aula assíncrona seria na sexta. Toda sexta a gente tem aula assíncrona. Tranquilo? Bom, agora, ainda nessa sequência, para facilitar o estudo de vocês, eu quero fazer isso aqui, ó. Espero que todos estejam vendo. Eu quero que todos vocês estejam vendo aí o slide. Tá? Se não estiver vendo o slide, por gentileza, me avise. Mas o que está no slide? O slide você tem execução, que é a matéria que nós estamos estudando, e o que eu fiz? Eu separei as principais súmulas do STJ sobre execução. As súmulas que, na prática, você utiliza e você precisa ter esse contato. Deixa eu ver aqui. Não, aí são coisas diferentes. O que acontece é o seguinte, Laura e Camila. Você precisa, naquele roteiro, a aula de hoje, mais a de sexta, é requisito para a aula de terça síncrona. Então, hoje você estuda sujeitos da execução, hoje você estuda títulos executivos, mas você tem que ter assistido a aula assíncrona da sexta-feira passada, ok? E aí a sequência da aula assíncrona é competência. Mesmo porque você precisa saber os títulos executivos para saber a competência, ok? Acho que, não sei se era essa a dúvida, Laura e Camila, mas eu... Ô Bruno, Oi. esse material ele começa com súmulas do STJ? Isso, esse material está lá escrito como material complementar, roteiro. Por quê? Eu separei esse pequeno slide, 2 ou 3 slides, para traçar um roteiro de estudo e as súmulas que você precisa do STJ. Aí lá no estudo dirigido está definido como roteiro, para você consultar. Ah, eu vou lá. Ok? Então, pessoal, vocês estão acompanhando aqui, tá a imagem, vocês vão ver aí algumas súmulas. Todas essas súmulas são súmulas do STJ. Então, você tem súmula 205, 364, 549, 486, 27, 279 e 300. Vejam que o verdinho aqui, a linha, o organograma verde, está falando sobre o número da súmula. E o azul, que está logo à frente, está falando do conteúdo. Então, por que eu fiz esse resumo das súmulas relevantes para o estudo nosso aqui de execução? Principalmente, e aí vai a primeira dica da aula, principalmente quando a gente está falando de impenhorabilidade de algum bem que todos vocês já escutaram, estão mais da metade do curso, já escutaram sobre a impenhorabilidade de bem de família, está aí na Lei 8.009 de 90. Então, você vê uma outra observação sobre súmulas, que eu quero usar esse início da aula para falar sobre isso, é que se você analisar no slide a impenhorabilidade do bem de família do devedor em face da impenhorabilidade do bem de família do fiador. Ok? Então, você deve aí, associar a súmula 549 com a 205. Olha que interessante você fazer essa análise da súmula 549 com a súmula 205. A súmula 205 está dizendo o seguinte, aplica-se a penhora realizada antes da sua vigência e é impenhorável o bem de família, ok? Está lá. Já na 549, torna-se válido a penhora do bem de família pertencente ao fiador no contrato de locação. Tá joia? Então, é relevante e importante que vocês leiam e consultem essas súmulas
que eu separei para vocês. Todas elas não estão no slide, mas todas elas são súmulas do STJ, ok? Súmulas do STJ, para vocês aí. Seguindo aqui o slide, eu já havia falado isso com vocês, e hoje a gente estuda os títulos executivos, as espécies de títulos executivos, e eu já havia falado com vocês sobre essa separação entre duas espécies de títulos executivos, a espécie títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. E a gente estava fazendo um estudo do cumprimento de sentença como uma fase dentro do processo sincrético, a fase do cumprimento de sentença, que seria a execução do título judicial, ok? E aí, nós vamos agora trabalhar com as espécies de títulos executivos judiciais. Então, nossa aula de hoje, ela é o quê? Os títulos executivos judiciais, ok? Então, esse é o nosso estudo. E aí, eu coloquei aqui para vocês também as características dos títulos executivos como um todo, como gênero. Então, você vai analisar que o título executivo, ele tem uma característica, uma formalidade. É necessário que você analise esse slide que está aí para vocês. É necessário que vocês analisem esse slide com base nos princípios que nós já estudamos na aula passada. Assim como é necessário que vocês anotem os requisitos formais dos títulos executivos, que é a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Então, você tem aí requisitos formais para que você execute um título executivo. Então, você tem a certeza, a liquidez e a exigibilidade desse título executivo. E por que eu digo isso? Porque você já estudou nas aulas assíncronas a liquidação de sentença. O que é a liquidação de sentença? É uma formalidade que você deve dar ao título executivo judicial para permitir o cumprimento de sentença. E aí eu tinha pego a minha caneta e tinha mostrado a vocês que, na verdade, entre a tampa, que é a fase de execução, e a parte preta, que é de conhecimento, a gente tem um pequeno espaço aqui temporal, que é a liquidação de sentença, que ela é após o trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento e o início da fase de execução. Então, ela está entre esses dois momentos processuais. E aqui você faz a liquidação de sentença. E se eu perguntar hoje para que serve a liquidação de uma sentença, você já me responderia o quê? Professor, a liquidação de sentença tem como objetivo dar liquidez ao título judicial. Porque sem certeza, sem liquidez e sem exigibilidade, esse título não possui os requisitos formais para a sua execução. Vou repetir para aqueles alunos que estão anotando. Se eu pergunto aos senhores, queridos alunos do sexto B, qual o objetivo de se liquidar uma sentença? Você tem que dizer o seguinte, professor, a liquidez, liquidar uma sentença, é uma forma de preencher os requisitos formais do título executivo, permitindo com que ele possa o quê? Ser executado. Então, eu tenho certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, ok? Então, esse é o objetivo de se liquidar uma sentença, que é um objeto do nosso exercício hoje. Tranquilo? Então, você já tem que saber de antemão, e eu vou pedir ao Glauber que faça isso para mim, o artigo 786 do CPC, coloque para mim no grupo, e aí, para que a gente possa ter o quê? Definido certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Tá aí. Então, os senhores, ao ler o artigo 786, já tem a definição de que eu só posso executar um título
quando ele possui o quê? Certeza, liquidez e exigibilidade. Então, eu tenho uma sentença, está aqui as minhas anotações para a aula de hoje, eu tenho aqui a minha sentença, está aqui, todo mundo está vendo a minha sentença aqui? Está vendo as minhas anotações? Essa parte de cima não é de vocês, mas aqui está aqui as minhas anotações, no rascunho, eu tenho então o quê? Eu tenho uma sentença, está aqui a minha sentença. Essa sentença ela só poderá ser executada se ela for certa, líquida e exigível. Está lá a previsão do 786 do CPC, ok? Então, com esses conceitos, essas súmulas e esse roteiro que eu passei para vocês, eu encerro esse pequeno roteiro e aí a gente vai adentrar na matéria exclusiva de hoje, que são os títulos executivos judiciais. Vou repetir. O nosso estudo hoje são os títulos executivos judiciais. E eu quero que, em um primeiro momento, o Glauber coloque para a gente o caput, porque se colocar os incisos vai ficar muito grande, do artigo 515, por gentileza. Enquanto isso, eu troco aqui o material. Pronto, está aqui. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á com os artigos previstos neste título. Então, aqui... Bruno, não apareceu, não. Ah, não, Acho que travou. só apareceu minha tela de trabalho, né? Minha área de trabalho. É isso? Isso. Ah, sim. Eu vou abrir aqui, Camila. Obrigado. Vou parar a apresentação e vou abrir aqui novamente. Parece que está bugando aqui. Mas, de qualquer maneira, só para a gente não perder tempo, vocês percebam... Desculpem. Vocês percebam que eu trabalho agora com um rol de títulos executivos judiciais. Tá, ok? Então, todo mundo aí vendo os títulos executivos judiciais. Eu só preciso localizar o meu arquivo. Só um instante. Algum problema no arquivo, Rodrigo? Parece que tá em formato do iCloud, velho. Não tá abrindo com nenhuma das minhas plataformas aqui, brother, de leitura. Não entendi o que você disse. Deixa eu dar uma olhada como que tá. Tá ponto alguma coisa, mas não tá nem PDF nem doc. É porque vocês precisam... Tá ponto .ky no final do arquivo. Ele saiu, parece, da reunião. Tá. Toda, toda hora ele dá uma saidinha, às vezes. Ronan, continua aí, direito com Santos. Não, agora a bola da vez é direito.k. Não, acho que você tá mais avançado. Eu ainda sou iniciante nesse
Vamos chamar nosso amigo Glauber aqui para fazer uma participação especial. Cheio de barulho. Essa desculpa é boa, hein, Glauber? Todo mundo usa. A câmera tá ruim e aqui tá muito barulho. Vê se está aparecendo a tela agora, pessoal. Tá. Por enquanto, tá aparecendo só você. Agora, título executivo, tá aparecendo? Ah, peraí. Vamos olhar. Agora foi. Foi? Foi. Isso. Bom, só para a gente retornar aqui, Mas depois pera- eu vi. A Oi? tela tá meio bugada. A tela tá o quê? Tá meio bugada. Tipo assim, não sei explicar. Parece que tá partida no meio e não dá pra ler. A frase não vai até o final, entendeu? Ou eu que tô. É porque Não, é um realmente. arquivo. O slide tá meio. Mas deixa eu só perguntar a vocês. É porque não é um slide, é um arquivo em PDF. Então, Vê mas se deixa eu melhorou explicar. agora. Tem uma parte da tela que está travada em um determinado ponto do texto e só a outra metade da tela que anda, tipo assim, se você arrastar para baixo, se você Entendi. ampliar, Ela fica entendeu? agarrada ali. Isso. É isso? Tá, joia. Vou tentar olhar aqui. Agora aparece de forma melhor? Ou continua do mesmo Agora jeito? sim. Agora tá normal. Tá normal? Ok. Tá. Bom, qualquer coisa, Camila, você me auxilia aqui para que, se eu tiver algum problema, você me ajuda aqui, tá joia? Ok. Pessoal, então, para a gente não perder tempo, essa primeira parte aqui eu já havia explicado a vocês, certo, líquido e exigível. E aqui eu fiz uma observação, relevante, deixa eu só voltar, sobre os títulos executivos judiciais. O primeiro título executivo judicial que nós estudamos é a sentença. Então, quando a gente estuda o título executivo judicial, nós estamos falando do quê? De uma sentença proferida no processo civil. Então, quando eu falo, e até mostrei para vocês, olha, eu tenho uma sentença. Quando eu falo de uma sentença, quando eu digo isso, olha, eu estou executando no meu processo civil uma sentença. Você já sabe a classificação da sentença. Ou ela é uma sentença para o pagamento de uma quantia certa, aí fica óbvio a imaginação. Ela é uma sentença de obrigação de fazer ou não fazer, entrega de coisa. Essas 4 classificações que eu acabei de dizer, que vocês estão vendo aqui na tela, essas classificações são o quê? Classificações da sentença, o quê? Condenatória. Ok? Então, eu tenho uma sentença meramente declaratória, uma sentença constitutiva de direito e uma sentença condenatória.
ok? Espero que todo mundo lembre disso. Dentro da sentença condenatória, eu tenho pagar quantia certa, obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa. Então, quando eu digo aos senhores que, assim, um título executivo judicial, o primeiro título executivo judicial, ele é uma sentença no processo civil, uma sentença condenatória de obrigação de pagar a quantia certa, obrigação de fazer, obrigação de não fazer e entrega de coisa. Ok? Então, é importante que vocês tenham essa visão geral. Você tem que ter aquela visão geral do que você está estudando, para que não fique extremamente complexo ou confuso. Então, é relevante para vocês que saiba que nós estamos dentro do campo do estudo da sentença condenatória e as suas subespécies, pagamento de quantia, obrigação de fazer, obrigação de não fazer e entrega de coisa. Daí surge uma primeira dúvida em relação à sentença meramente declaratória. A sentença meramente declaratória, ela pode ser objeto de execução? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós estudamos que a sentença meramente declaratória e seus efeitos, nós estudamos isso, ela declara, por isso meramente declaratória, uma relação jurídica já existente. E por isso dos efeitos dela, e por isso nós falamos da modulação temporal. Aqui, espero que todos estejam vendo, eu coloquei uma observação sobre a sentença declaratória, a sentença meramente declaratória. E esse posicionamento é o posicionamento adotado pelo STJ. E o STJ usa como referência a questão, a sentença meramente declaratória, quando nós estamos falando daquela sentença de decisões fiscais, dentro do fisco, quando a gente está falando de um direito tributário. E aí o STJ entende, assim como a doutrina majoritária, que a sentença meramente declaratória pode sim servir como título executivo e, portanto, a sentença meramente declaratória também pode configurar um título executivo judicial, ok? Então, muita atenção quanto a isso. Ok, pessoal? Importante que vocês compreendam o que nós estamos estudando, para que a gente passe ao estudo dos incisos do artigo 515. Ok? Alguma dúvida quanto a esse ponto da matéria, pessoal? Principalmente da sentença meramente declaratória? Alguma dúvida em relação a esse ponto da matéria? Então, se eu perguntar aos senhores, uma sentença meramente declaratória é um título executivo judicial? Sim, segundo o posicionamento do STJ, através da justificativa inserida aí no slide para vocês. Ok? Rodrigão, a sentença meramente declaratória para o STJ pode sim ser um título executivo judicial e, portanto, é passível à execução de uma sentença meramente declaratória quando se está diante de matérias tributárias relacionadas ao fisco, ok? Inclusive, ele faz uma analogia que permite a compensação administrativa. Você declara, e aqui o exemplo, eu vou trabalhar com um exemplo mais claro, você tem uma sentença meramente declaratória de que eu não devo aquele tributo ao fisco, ou que eu recolhi indevidamente aquele tributo ao fisco. Eu posso executar essa declaração pedindo a compensação de crédito tributário na esfera administrativa, por exemplo, ok? Então, acho que o exemplo fica mais claro para os senhores aí. Aqui eu coloquei um quadro revisão. Se vocês repararem aqui, ó, no nosso slide, eu fiz questão de colocar esse posicionamento doutrinário da sentença declaratória, porque isso é importante para vocês.
Eu coloquei o informativo 422 do STJ. Leiam esse informativo, ok? Leiam esse informativo 422 do STJ, do falecido ministro Teori Zavascki, tá? Olha só, logo em seguida no material, esse material está disponível no SIGA, eu coloquei, está dando até um problema aqui na hora de reproduzir, eu coloquei, agora eu consegui, eu coloquei um quadro esquemático. Então, você tem um quadro esquemático que eu peguei de um livro, que eu estudei por esse livro. Eu peguei esse quadro esquemático. Esse quadro, ele ajuda e muito vocês entenderem exatamente toda a matéria estudada até aqui. Isso é importante para mim. Só que eu faço uma pequena observação e deixo consignado aqui em aula essa observação. Os artigos que estão entre os parênteses aqui são artigos desatualizados. Mas, professor, você pôs um quadro esquemático com artigo desatualizado? Sim, porque a divisão de tutela executiva, competência e ação executiva, este esquema é muito proveitoso. O que você precisa fazer é substituir os artigos pela referência atual. Isso está como observação no material, tá? Esse quadro esquemático começa com teoria geral da execução, vai a tutela executiva, competência, que é a aula assíncrona, como a Laura perguntou, acho que ela até caiu a conexão, e as ações executivas, princípios e condições da ação executiva, que é a matéria que nós estamos estudando aqui agora, ok? Ah, tá aí, a Laura tá aí. Ok? Então, este quadro esquemático facilita muito para vocês, tá joia? Fica aí a dica, e lembrando que os artigos aqui não estão atualizados, ok? Então, fica aí a dica do quadro esquemático. Está no material. Esse material aqui está em PDF, ok? Esse material aqui eu não mudei. Aí, agora eu vou pedir ao Glauber que coloque o inciso primeiro do 515, que é aquilo que muitos de vocês, e isso vai colocar para a gente vai analisar cada um desses incisos, e aí vocês vão ter o inciso primeiro, e o que o inciso primeiro fala para a gente? Aquilo que nós acabamos de estudar, ok? Muita atenção. Da leitura do inciso primeiro do 515, eu vou deixar isso registrado aqui para os senhores, eu vou perguntar isso, o aluno vai ter dificuldade para responder. Então, vamos, de novo, eu ajeitei aqui na cabeça. Pela leitura do inciso primeiro, ok? Pela leitura do inciso primeiro, você pode se deparar somente com sentença condenatória. Mas eu acabei de dizer para vocês que a sentença meramente declaratória, lá no informativo 422, a posição do STJ e da doutrina sobre o assunto, ok? Então, muito cuidado com isso, tá? É uma perspectiva maior do que a simples leitura do inciso primeiro. Inciso segundo agora, Glauber. O inciso segundo, então, fala da decisão homologatória de autocomposição judicial. O que seria essa autocomposição judicial? O pessoal que está prestando atenção na aula, o que seria isso aí? Galera que já faz estágio lá no fórum. O que seria autocomposição judicial? Seria uma transação na audiência de conciliação? Uma audiência de conciliação. Por que eu estou fazendo essa pergunta? E a Denise disse, eu posso ter uma mediação, eu posso ter uma conciliação. O que eu estou dizendo? Prestem bastante atenção, porque você lê lá, decisão homologatória de autocomposição judicial. Quando eu digo isso, você parte da premissa de que aquele termo de acordo, para que ele seja um título judicial, ele precisa do quê? De uma sentença homologatória. É uma decisão homologatória. Ok? Quando eu digo, compreenderam? Ficou claro isso, pessoal? Quando eu digo que o inciso segundo, eu faço um acordo, uma conciliação, como citou a Denise,
eu faço uma conciliação lá na central de conciliação, que muitos fazem estágio ou ainda vão fazer estágio. Quando eu faço aquela ata, redigiu aquela ata de acordo, aquela ata ela precisa de uma decisão homologatória daquele acordo. O juiz precisa homologar por decisão aquele acordo. E aí, o slide tem um erro ali, ninguém percebeu. O slide está aqui no artigo 515, está escrito inciso 1º, mas é um erro material, é inciso 2º. E percebam também que a palavra decisão está grifada. Por que a palavra decisão homologatória de autocomposição judicial está grifada? Porque, pessoal, não é só sentença, mas pode ser outra decisão. E aí o Glauber já vai pegar para mim o 932, inciso 1º do CPC. Então, o conceito do artigo 515 está dizendo o quê? A decisão homologatória, e não só a sentença. Eu dei um exemplo de sentença, lá nas conciliações que nós temos aí no CPC. Pronto. Incumbe ao relator. Então, quando é relator, a Denise já colocou aqui, quando é um acordo. Então, uma decisão pode ser o quê? Um acordo, ok? E ela pode ter natureza de decisão monocrática, que é o caso, como também decisão interlocutória. Ficou claro por que da palavra decisão está grifada? Porque não é só sentença. Pode comportar também acordo, decisão interlocutória. Ok, pessoal? Então é importante. Oi. Na primeira vez que a gente ouve cumprimento de sentença, dá para entender que é só a sentença. Depois que a gente vai entendendo que não é só a sentença, né? Porque até transitar em julgado, pode ser que vá para o segundo grau, enfim, outras decisões, assim, de outros órgãos. Sim, sim, né? Muito bem colocado. A nomenclatura pode levar o aluno na graduação a achar que é só o cumprimento da sentença, né? E, na verdade, você pode, inclusive, fazer o cumprimento de um acordo, tá? Tanto é que o artigo 515, quando vai falar dos títulos executivos judiciais, que é o objeto do nosso estudo hoje, percebe que no inciso 2º, inciso 3º, ele utiliza o que? A palavra, o legislador utiliza a palavra decisão, porque isso pode considerar decisão monocrática do relator, artigo 932, inciso 1º, isso pode configurar uma decisão interlocutória, pode configurar um acordo, como também pode configurar uma sentença. Okay? Então é muito importante a sua colocação e que sirva para todo mundo aí esse balizador, essa referência. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Então, Glauber, aproveita que você já colocou ok. No mesmo 515, você vai colocar o parágrafo 2º aí para a gente, enquanto eu desço aqui o meu. Tudo bem? Tudo bem, senhores? Ok. O que está menos aí, Rodrigão? Aproveite a oportunidade para tirar as dúvidas, hein? Em que parte, Rodrigo, para que eu possa te auxiliar?
sobre a palavra decisão. Na verdade, Rodrigo, sem problemas, Alice. Na verdade, Rodrigo, é o seguinte: quando o legislador utiliza o termo a decisão homologatória de autocomposição judicial, ele usa a palavra decisão porque ele não restringe somente a sentença como um dos tipos de decisão. Pode ser uma sentença, pode ser um acórdão, pode ser uma decisão monocrática do relator, artigo 932, inciso 1º, pode ser uma decisão interlocutória, ok? Então, quando ele usa o termo decisão no inciso 1º, no inciso 2º, perdão, quando ele usa o termo decisão, é porque não está restringindo só a sentença. E aí a Denise fez uma observação o seguinte: olha, Bruno, muitas das vezes quando você começa a dar aula sobre cumprimento de sentença, o aluno da graduação tende a achar que só se pode executar uma sentença, o que não é verdade, porque você está vendo aqui no 515 que o legislador utiliza o quê? A decisão e não a sentença, ok? Então ele está dizendo a decisão. Então eu posso ter um título executivo judicial como uma decisão através de um acórdão, através de uma decisão interlocutória, uma decisão monocrática do relator que homologue um acordo. E, inclusive, pessoal, existe um sistema de conciliação em segundo grau implantado no TRT da terceira região, fantástico. Olha que louco, antes do recurso ser analisado, há uma tentativa de conciliação, em alguns casos, tá? Há uma tentativa de conciliação no segundo grau, ok? Imagine, o relator do recurso, no segundo grau, marca uma audiência de conciliação. E se essa audiência de conciliação gerar uma composição, né? Uma composição judicial, ok? O relator vai homologar o acordo judicial. 515, inciso 2º, combinado com 932, inciso 1º. Isso é uma questão de prova, o que eu acabei de dizer aqui para os senhores. Essa relação em que você tem com a matéria que nós estamos estudando. Ficou mais claro, Rodrigo? Ok? Então, agora, a gente dá seguimento no inciso 3º, decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. O Glauber já sabe que eu vou pedir para que ele coloque o inciso 3º. E o inciso 3º, então, é uma autocomposição extrajudicial. E aí, eu quero que vocês relembrem aí o conceito de jurisdição voluntária. O que seria a jurisdição voluntária? Fica aqui a pergunta aos senhores. O que seria a jurisdição voluntária? Coloquem aí para mim. Pessoal, jurisdição voluntária? Jurisdição voluntária? Senhores, coloquem para mim. Jurisdição voluntária. Qual é a definição de jurisdição voluntária? Coloquem para mim a definição de jurisdição voluntária. Boa. Glauber, especifica para mim sua dúvida. O que não há conflito? Não. Vamos aqui esclarecer, porque pode ser que esteja gerando confusão. Olha só. Vamos aqui comigo. Você
Não. O que é uma jurisdição voluntária? O que é uma jurisdição voluntária? Eu e você, Glauber, nós celebramos, então, um acordo extrajudicial. Ok? Esse acordo ele é extrajudicial, com suas características de extrajudicial. Nós podemos, então, e aí as partes submeterem esse acordo ao Poder Judiciário. Não é necessário, jurisdição voluntária. Não há exigência de que ele se torne uma autocomposição extrajudicial, se torne judicial. É volitivo. Por isso, jurisdição voluntária. Então, as partes decidem submeter aquilo que era extrajudicial ao Poder Judiciário. Uma vez que a parte pega esse acordo extrajudicial, as partes, e submetem ao Poder Judiciário, ela ganha a chancela da sentença, da decisão homologatória desse acordo que até então era extrajudicial. E aí ele passa a convalidar, ele passa a ser judicial nesse momento. Aí, nessa questão, eu até coloquei o 725, seus oitavo aí, como referência, eu não compreendi o que gerou dúvida, se pode haver algum conflito. Por que não existe conflito? Porque quando eu falo do inciso segundo, que é judicial, há uma demanda judicial, há uma lide resistida, e só aí se faz um acordo. Já no extrajudicial, no inciso terceiro, eu não tenho lide. As partes, dentro da jurisdição voluntária, as partes, em comum acordo, decidem pegar aquilo que era extrajudicial e submeter ao Poder Judiciário. Isso é uma vontade, é um aspecto volitivo, não há uma obrigação, mas as partes resolvem submeter aquilo ao Poder Judiciário. Então, são coisas completamente diferentes. Aí, se permaneceu a dúvida, veja aí o que eu posso te auxiliar para esclarecer aí. Tranquilo? Deixa eu só separar aqui uma parte do livro de Daniel Assunção, que eu quero ler, que às vezes fique claro para vocês, isso, para quem está acompanhando a aula. Registre-se do STJ, ainda na vigência do CPC de 73, vinha criando obstáculo à formação desse título executivo ao exigir para sua homologação a pendência judicial de conflito, sob o argumento de que homologar acordo extrajudicial sem tal exigência seria transformar o Poder Judiciário em mero cartório, já que sua cognição a respeito do conflito seria sumaríssima e parcial. Já o atual CPC, nada indica que o CPC, o entendimento aqui vai ser alterado, ok? Então é muito relevante que vocês saibam isso. Eu quero deixar 2 artigos aqui para a compreensão de vocês. O 725, inciso 8º, e o 785, que fala do interesse de agir. Quando que há esse interesse de agir, ok? Se tiver de fácil acesso aí, Glauber pode reproduzir os 2, porque vai ajudar muito a gente. Tranquilo? Pessoal, vamos a mais um inciso. Mas aí, eu quero que o Glauber também coloque para mim, eu vou pular alguns incisos e vou falar agora da sentença penal condenatória. Oi? Não, 785, desculpa. Sete, oito, cinco. Tranquilo. Agora coloque para mim, do 515, o inciso da sentença penal condenatória.
Isso. Bom, pessoal, para que a gente dê continuidade ao estudo dos títulos executivos judiciais, é relevante, então, que vocês peguem o artigo 65 do Código de Processo Penal. E eu até coloquei aqui embaixo mais um informativo e mais uma posição do STJ, agora da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que também é muito relevante, os posicionamentos doutrinários, enfim, é extremamente legal aí o estudo. Bom, o que significa para nós aqui o estudo? E aí eu quero começar a explicação dizendo o seguinte: não criem confusão. Eu estou diante de um cenário que eu tenho uma sentença penal condenatória transitada em julgado que fixou uma indenização. Ou seja, ela fixou e ela gera um título executivo na esfera civil. E aí é importante que vocês compreendam o artigo 65. Faz coisa julgada, nocível, a sentença penal que reconhecer, e aí olha a natureza da sentença. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício irregular de direito. Eu pergunto a vocês, que são os feras aí em penal, o que são essas hipóteses aí na nomenclatura técnica, por gentileza? A galera tá fenômeno aí. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte: faz coisa julgada lá na esfera civil, quando nós estamos diante do quê? De hipóteses da excludente de licitude. Ok? Aí a galera falou isso aí. Só que o STJ vem dizendo o seguinte: salvo nessas hipóteses, então, essas hipóteses aí, olha o que está dizendo, que expressamente prevê que a coisa julgada civil, a sentença penal, então, nessas hipóteses, faz coisa julgada, em qualquer outra hipótese que não é prevista no 65, a sentença penal vai gerar o quê? Autonomia da civil no aspecto executivo. Então, tirando nessas hipóteses aí, eu posso ter uma sentença penal, e essa sentença penal ela pode ser executada na civil, na esfera civil, ok? Está aqui, ó, no slide, o item 4, que é a informação 4, informativo, e você vai combinar com o artigo 65. E aí, mais para cima aqui um pouquinho, eu coloquei uma questão de discussão da natureza da sentença penal condenatória transitada em julgado. Se ela seria um título executivo ou se ela só iria fixar no âmbito civil o quanto da dívida. E aí uma parte do livro também relevante que eu coloquei para vocês, que está aqui, ó. Nessa opinião doutrinária, eu não sei se vocês conseguem ver, se eu marcar aqui de azul, eu coloquei, nessa opinião doutrinária, o título torna certa a obrigação de reparar a vítima. Mas percebam, não retira a necessidade de liquidação de sentença, ok? Então, não tira a necessidade de se liquidar aí a sentença. Então, é muito relevante que vocês saibam disso. Porque, pessoal, hoje, as sentenças penais, as sentenças penal que fixam o ressarcimento do dano à vítima pode ser um título executivo judicial, conforme nós estamos estudando, ok? Bom, feitas essas observações, até o presente momento, até a análise desses incisos, há alguma dúvida dos senhores? Para que a gente possa passar para a explicação dos exercícios?
65 do Código de Processo Penal. Tudo certo? Tudo certo até agora, pessoal? Bom, como está tudo certo, vamos aqui aos exercícios. Okay? Então, prestem bastante atenção como vocês vão fazer o exercício. Esse exercício já está no estudo dirigido de vocês. Então, vocês vão encontrar lá uma... Deixa eu só ver aqui. Vocês vão encontrar lá no exercício de vocês um acordo do Tribunal Regional do Trabalho. Isso. Vocês vão encontrar lá um acordo sobre uma decisão de um acidente de trabalho. E aí há uma condenação para que a empresa pague. Então, nós estamos diante, e aí já vai a dica para fazer o exercício, nós estamos diante de uma decisão condenatória em pagar, nós estamos diante de uma decisão condenatória em pagar quantia. Então, é uma condenação no pagamento de quantia. Você, então, deve utilizar o artigo 292 do CPC como referência. Então, é a segunda dica, ok? E eu quero, então, que vocês peguem esta decisão, ok? E façam o seguinte, vocês vão liquidar essa decisão. E qual a espécie de liquidação? Por cálculo. Ok? Então, vocês vão liquidar essa decisão e a espécie de liquidação é por cálculo. Então, eu vou pedir a Camila que faça uma pequena redação do exercício para colocar no grupo de WhatsApp. O exercício é uma liquidação, ou o Glauber também pode me fazer esse favor. O exercício é uma liquidação da decisão que já está no estudo dirigido. Camila, com uma carinha triste aí. O exercício é uma liquidação de uma decisão que está no SIGA, e essa liquidação é uma liquidação por cálculo aritmético. E a data do trânsito em julgado da decisão é a data da nossa aula, dia 8/9. Ok? Então, a data do trânsito em julgado da decisão é dia 8/9. Ok? E a outra observação é que a distribuição da ação é em 8/9/2020. Então, pessoal, recapitulando o exercício, você tem lá um acordo, trata-se de uma sentença condenatória ao pagamento de quantia, e você deve apresentar para mim a liquidação dessa decisão, é uma liquidação por cálculo, em que a data do trânsito em julgado é 8/7/2020, e a data da distribuição da ação é 8/7/2019. Então, a ação foi distribuída há um ano atrás e ela foi transitada em julgado na data de hoje. Alguma dúvida quanto ao exercício, pessoal? Para a gente passar para... Ô, Bruno, o exercício está no SIGA ou você quer que eu elabore um texto? Aliás, você não poderia fazer isso, não, porque Eu faço agora. acho que eu tô meio perdida nesse exercício. Faço agora. Deixa eu só... A decisão já está no SIGA, Camila. O Tá? enunciado que eu tô falando, o enunciado tá O no SIGA inicial. também. Não, perfeito. Ó, eu vou colocar aqui, ó, ver se ficou claro. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode abrir o áudio e...
Deixa eu só... Então, eu coloquei bem simples, por cálculo, tá? Então, ó, deverá o acadêmico proceder à liquidação da decisão, ressalvando a data de distribuição em 8/9/2019 e a data do trânsito em julgado em 8/9/2020. Nota-se que estamos diante de liquidação de sentença na modalidade cálculo, ok? É o 292, que fala sobre o valor da causa. Ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação ao exercício número 1? Exercício número 2, eu vou colocar o número 2 aqui, o enunciado também, Camila, que aí fica legal para todo mundo. E aí eu acho que... parecendo que eu estou com preguiça, né? Não que eu não esteja, mas, enfim, era só... Tá certo. Pessoal, o segundo exercício é para vocês definirem para mim, defina a competência, né? A competência para tramitar, para execução de sentença estrangeira homologada pelo STJ. Ok? Então, eu tenho uma sentença estrangeira homologada pelo STJ, quem é competente para julgar essa execução, esse cumprimento de sentença? Ok? Uma pergunta muito simples, uma resposta direta. Pessoal, antes que eu faça a chamada final, alguma dúvida em relação aos dois exercícios? Camila, para não ficar só no discurso de que eu estou sendo folgado, eu vou pedir que você coloque no grupo de WhatsApp da turma esses... Eu já estou providenciando isso já. Tá joia. Estou bem eficiente. Isso aí. Ó, explorar você e o Glauber para me auxiliar aqui durante a aula. Tranquilo? Tem que dar um aumento. Aumento de trabalho não, né, Rodrigão? Felizão com o Vasco, não vai aumentar meu trabalho, não. Bom, alguma dúvida, senhores, para que eu possa fazer a chamada e encerrar em relação à matéria até aqui? O Yuri, é por e-mail, no mesmo formato, as questões serão enviadas por e-mail, no mesmo formato anterior. O exercício, a decisão que você vai liquidar, que está no SIGA. Tá joia? Está no estudo dirigido 2.2. Tranquilo? Se tiver alguma informação lá, mesmo sendo um processo público, evite comentar se tiver. Eu pedi que apagasse, eu pedi não, eu mesmo apaguei, mas se tiver alguma definição das partes lá, por gentileza, é uso exclusivamente acadêmico. Tá joia? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Posso encerrar aqui com a chamada? Posso encerrar? Então vamos lá. Alanis. Alice, eu já anotei na minha planilha. Alice. Amanda Aparecida. Amanda Maria. Ana Clara. Ana Júlia. Camila. Carolina Fernandes. Carolina Duarte. Cleiton. Débora. Denise. Felipe Barbosa. Francine. Guilherme Grossi. Jéssica Inácio. João Marcelo. Jordélia. Larice.
Laura, Lucas, Manuela, Matheus Soares, Maico, Natan, Paulo Henrique, Rodrigo Pereira, Ronan, o Ronan está tentando acessar agora na hora da chamada, infelizmente não tem jeito. Sara, Suzane, Thaís Reis, Thalita, Vanusa, Yuri Baião, Ô, Bruno, Yuri Pujone, Yuri Rodrigues, Yuri Samur. Pessoal, Bruno, alguma dúvida em relação à matéria ou à chamada? Bruno, tá me ouvindo? Oi, Eu tava aqui, na hora que você tava fazendo chamada, eu fui digitar presente e cliquei em F5 e saí. Mas eu tava aqui na aula toda. beleza. Pessoal que está com problema de internet aqui, igual a Carolina, acho que tem um chamado próprio para fazer, Carolina. Aí, só você fazer lá. Tranquilo? Porque eu já salvei. Então aí não tem como. Mas aí é só acessar lá. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. E até a próxima aí para todo mundo. Tá joia? Obrigado mais uma vez pela atenção. Bom exercício a todos. Não esqueçam de fazer. Tá joia? Tchauzinho.